Livro do profeta Isaías, capítulo 28. O anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que, vendo-o alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo, e será o espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que dizem recuar a peleja até à porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham até o sacerdote e o profeta. Erram por causa do vinho e da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícias, não há nenhum lugar limpo. Quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que pelos lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao descansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlace e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Portanto, dizeis: fizemos concerto com a morte e com o inferno. Inferno, que em hebreu significa Sheol. Fizemos aliança quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquela que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão os esconderijos, e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias, e todas as noites, e será que somente o que ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor não tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que as vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouvi o Senhor Jeová dos exércitos falar de uma destruição ou consumação, e esta está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouve a minha voz. Atendei bem e ouve o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre a esterrua todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície. Então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Capítulo 29. Profecia contra Judá infiel, promessa de livramento.
Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a sua fala desde o pó sairá fraca, e será a sua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a sua fala assobiará desde o pó, e a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos ou temíveis, como a pragana, que passa em um momento repentino. Isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor, e como o sonho de uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto, será também como o faminto que sonha o que está comendo, mas, acordando, sente a alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai, maravilhai-vos e folgai, e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos os profetas, e vendeu os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a boca, e se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem, em que foi instruído, que também significa ou que aprende de cor. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo.
uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez? E o vaso formado dissesse ao seu oleiro: não sabe? Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E aquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão, de dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos, e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo. Põem de parte o justo, que também significa ou desviam o justo por causa de uma coisa insignificante, e isto sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das muitas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Doutrina, que significa instrução. Capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntar à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegarão a Anes. Eles se envergonharão
de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio, peso ou sentença dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelo os seus tesouros. A um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, e filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais estas palavras e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde os mais altos sítios, e cuja queda virá subitamente em um momento, e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugiremos, e sobre os cavalos ligeiros cavalgaremos, e por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor
é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor por angústias, e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes para a direita nem para a esquerda, e tereis por contaminadas as coberturas das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará a chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o seu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que por padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres, e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira, e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até ao pescoço, para peneirar as nações com peneira de vaidade. Vaidade, que significa destruição. E um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquela que sai tocando pífaro para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e
cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, com combates de agitação. Combaterá contra eles, porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se escribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também este é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto ao auxiliador como ao ajudador, e todos juntamente serão consumidos, porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, assim, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, e lhe a amparará, e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes, e a Assíria cairá pela espada e não por varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E o medo passará, e a rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo é em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não olharão para nós, e os ouvidos
dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chegará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, e ponde-vos nuas, e cinge com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis, e sobre as vides frutuosas, e sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarça, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o feu e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito do Alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Capítulo 33. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos, Jerusalém será restaurada à sua glória e felicidade. Ai de ti, despojador, que
não fostes despojado e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojados, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos à tua exaltação, e nações serão dispersas. Então juntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça, e haverá estabilidade nos seus tempos. Abundância de salvação, sabedoria e ciência e temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo, e os povos serão como incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouve, vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, como conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode as suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o pregador? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo que fala tão profundamente que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode
entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitarão quieta tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso lugar de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presas. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será envolvido da sua iniquidade. Capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou à matança, e os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército dos céus se gastará, que significa ou consumirá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha de vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins dos carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue, até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de restituições pela luta de Sião, e os seus ribeiros se transformarão em pez, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em paz ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará para sempre a sua fumaça. Subirá de geração em geração, será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano
e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma, e nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões e sala para os filhos do avestruz, e os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos. Cães bravos, que significam as feras do deserto, e gatos bravos, criaturas que uivam. E o sátrio clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa e porá os seus ovos e tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sua sombra, uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nem uma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, o seu próprio espírito ajuntará, porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel, para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Capítulo 35. A grandeza e glória do reino do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá com a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará a alegria e exultará a glória do Líbano, que cedeu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiro no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ali, mas será o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não entrarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor
voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Capítulo 36. Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Senaqueribe, o exército dos assírios é destruído. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabizaque desde Laques a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebiná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, e Rabizaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, o Egito, que se alguém se apoia nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis. Ora, pois, dá agora reféns ao meu melhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2000 cavalos, e se tu puderes dar cavaleiros para eles, como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem senhor contra esta terra, para destruí-la. O Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disse Eliaquim a Sebna e Joá e Rabizaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que se está sobre os muros. Mas Rabizaque disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabizaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo:
infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livrarão cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Árpede? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países, os quais livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebina, o escrivão, e Joaf, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabizaque. Amados, vemos que estes 9 capítulos de Isaías, a confirmação que o Senhor traz de livramento do seu povo. No verso 21 do capítulo 28, vemos que uma singular colocação que nos leva a um paralelo com Oséias capítulo 5, verso 8, acerca de Gibeão, no sentido de Gibeá, pois se irará como no vale de Gibeão, em Oséias 5:8, toque a buzina em Gibeá. Neste deserto Brasil, travamos a batalha de Josafá, que é o vale da decisão. E a pergunta: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim. Perazim faz uma simbologia com Jerusalém, e toque a trombeta em Ramá, uma simbologia, linguagem simbólica de Jerusalém, pois sabemos que estamos no vale de Josafá, no vale da decisão, para cumprirmos o mandamento do Senhor, conforme prescrição da sua palavra. E em breve, com a renovação da aliança em nossa nação, teremos o prazo de 1260 dias para fechar o plano de salvação, que é descrito no Senhor em seus enigmas. Pois o Senhor Jeová assim o prescreve. Nos capítulos 29 a 32, vemos a profecia contra Judá infiel e a promessa de livramento. Por que o Senhor considera Judá infiel? No verso 30, no capítulo 30, nos versos 1 a 3, a resposta: ai de vós, filhos rebeldes, porque tomam conselho, mas não do Senhor,
que cobrem de uma cobertura, mas não do Espírito do Senhor, ou seja, a cobertura de Faraó no Egito, pois descem ao Egito sem perguntar à boca do Senhor. Com certeza, o Egito se tornará em confusão para todos aqueles que confiam nele, pois o peso da palavra do Senhor aos animais do sul nos traz o refrigério de que ele nos restaurará primeiro, para em seguida restaurar Israel e Jerusalém. Pois no verso 8 a descrição: tempo vindouro. Estas profecias foram escritas no livro para que se refletam em nosso tempo hoje. No versículo 17, a colocação: 1000 fugirão ao grito de um. Todos fugirão ao grito de 5. Essa é a promessa do Senhor para livramento. E no versículo 25 deste capítulo 30, quando caírem as torres no dia da grande matança. Essas torres, creio eu, que se referem aos 3 pastores de Zacarias, capítulo 11, verso 8, pois são aqueles 3 cujo Espírito do Senhor, cuja alma do Senhor está se assombrando. Com isso, este dia acontecerá, talvez num paralelo de Apocalipse, capítulo 9, verso 15, naquele dia, naquela hora, naquele mês e ano que o Senhor tem preparado para início da 70ª semana de Daniel. Com certeza isto acontecerá, pois o Senhor é fiel e justo para livrar o seu povo. E no verso 26, a promessa de que a luz da lua será como o sol, e a luz do sol 7 vezes mais forte. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, ou seja, voltemos para Zacarias 11, verso 7, e veremos Deus falando da união de 2 varas. Sabemos que a primeira vara, graça, e a segunda, laços ou união. Graça simbolizando os cristãos evangélicos e protestantes, e a união simbolizando os judeus messiânicos. Com isso, o Senhor desdobrará o cumprimento da sua palavra. Em especial no verso 29, fala de um cântico haverá entre vós. O cântico dos remidos, dos 144.000 selados, que somente eles entenderão a voz desse cântico. Pois, vamos ao verso 8 do capítulo 32, onde se diz: mas o nobre projeta nobres coisas, e por sua nobreza está em pé. Logo em seguida, do verso 9 ao verso 17, a colocação: levantai, mulheres que estais em repouso. Mulheres no sentido igreja que estais em repouso. Ouçam a voz do Senhor. E vós, filhas, que estais tão seguras, ou seja, também igrejas que estão tão seguras da sua visão ou da sua ministração.
inclinai e dai ouvidos às palavras do Senhor. Pois no verso 15, Deus confirma que derramará do seu Espírito lá do alto para que nós nos tornemos deste deserto, Brasil, e que este deserto se torne em campo fértil, pois o juízo habitará no deserto e a justiça no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, a paz do Senhor Jesus, que será levada a todas as nações da terra. Pois o clamor é a liberdade ao boi e ao jumento, como nos escreveu o apóstolo Paulo, falando acerca da lei perfeita da liberdade. No verso 18, temos no verso 18 e também nos versos 22, uma simbologia da Trindade do Senhor. Primeiro, nos questionamentos do verso 18, onde está o escrivão, numa referência do onisciente. Onde está o pagador, numa relação do onipotente, pois pagador é o que pesa o tributo. E onde está o que conta as torres, com uma relação ao onipresente, que é o Santo Espírito. E logo no verso 22, o Senhor é nosso juiz, Ele é nosso legislador, Ele é o nosso rei, o pagador, o que pesa o tributo, e Ele nos salvará. Somente o Espírito Santo nos consola e nos convence do nosso erro e do nosso pecado, quando damos ouvido à palavra do Senhor. Portanto, amados, que possamos inclinar nossos ouvidos ao Senhor, para que Ele possa nos confortar e nos fortalecer até o dia da sua remissão, pois o caminho do Senhor é santo, o caminho do Senhor é excelso e maravilhoso. Shalom Adonai e até breve.